Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Então, boa noite a todos que estão presencial, os que estão em casa. Hoje nós vamos continuar essa parte do que aprisiona as pessoas, e hoje o foco é mais sobre a questão da amargura. Envolve alguns detalhes, vocês vão ver no decorrer do estudo, mas o foco principal é a questão do poder libertador do perdão na nossa vida. Nós somos chamados a ser conformados à imagem de Cristo. Como nós vimos em Romanos 8, 28 e 29, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E aquele que ele conheceu, ele também chamou para sermos conformados, predestinou a sermos conformados à imagem do seu Filho. Deus tem um propósito maior para as nossas vidas. E em tudo que acontece, Ele trabalha para o nosso bem, para nós a cada dia mais sermos conformados à imagem de Cristo. Cristo está sendo formado em nós dia após dia. E nessa parte que a gente está estudando sobre o que aprisiona, Hebreus 12, 1 e 2, que a gente já estudou, ele cita, que desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, nós temos dia a dia aquele peso que nós temos que nos libertar dele. Pode ser traumas, pode ser amargura, pode ser problemas gerais que a gente atravessa. E a gente falou de alguns deles. Inclusive a gente citou sobre a depressão, que é um dos que acontece. E a depressão, ela pode ter algumas causas, como traumas, lutos, abusos, amargura, e é o assunto que nós vamos focar mais hoje, essa questão da amargura. Embora, no meio desse assunto sobre amargura e perdão, a gente pode entrar em alguns aspectos que envolvam as decepções e os traumas também. Então, a amargura nos aprisiona. Ela nos deixa preso nos nossos problemas, nas nossas dores, naquilo que a gente sofreu, nos nossos traumas, e aí a gente fica que a gente não consegue sair daqui. Algumas características de uma pessoa que está amargurada é a indiferença. Para mim fulano morreu. Você mata a pessoa no coração. Você às vezes está na mesma casa que a pessoa, mas você cria uma barreira, uma distância muito grande e se torna indiferente com a outra pessoa. Geralmente esse é o estágio mais profundo da mágoa. Tem o estágio da ira também. Você explode em ira porque tudo que aquela pessoa falar é um gatilho. Às vezes não é o que ela falou, é o fato de ser ela falando. E você ainda tem algum problema com respeito a ela. Conflitos internos. E às vezes o conflito interno, por exemplo, num casamento, eu amo o meu marido, a esposa diz, ou o esposo diz, eu amo minha esposa, mas ele fez isso comigo. Mas ela fez isso comigo. E a gente fica lutando com aquele dilema interno, porque por um lado eu me sinto ofendido e não quero me libertar perdoando, por outro eu também gosto daquela pessoa. E frustração. Então, algumas dessas características que dá para ver quando uma pessoa está amargurada. As razões. Algumas, humanamente, são justas. Por exemplo, uma injustiça grande que você passa. Sei lá, aconteceu um problema, um acidente, uma situação, aquilo te trouxe uma grande perda e ninguém fez nada. O juiz disse que não foi nada, não foi preso aquele que cometeu o ato, e você se sente injustiçado. E aí você tem uma mágoa que você carrega no coração, que vai te apertando no meio de tudo isso. Tá ok ali, Ricardo? Obrigado, hein? Outra coisa é uma perda. Você perdeu algo ou perdeu alguém. Então quando você perde algo que é importante para você, alguém te logrou num negócio, você perdeu muito dinheiro. A tendência é que você vai guardar a mágoa daquela situação e daquela pessoa. Às vezes é quando você perde alguma pessoa. Sei lá, uma moça estava contando com um casamento e o cara simplesmente abandona ela sem motivo algum. E ela sente aquela dor da perda. Um divórcio, às vezes. Situações que vão surgindo em perdas. Abusos pelos quais a pessoa passou. Foi negligenciado quando criança, foi abandonado quando criança, foi espancado quando criança. Tem outros mais profundos que pode envolver abuso sexual ou coisa assim, mas
esses abusos podem causar em nós uma dor tão profunda e nos deixar amarrados naquela dor, naquele sofrimento. Então, algumas razões, por exemplo, é algo que alguém me disse e aquilo machucou, foi lá no fundo da alma. Ou algo que alguém fez para mim, ou alguém deixou de fazer algo para mim. Isso é muito comum, por exemplo, em caso de abandono. E no casamento é quando o marido esquece o aniversário de casamento, né? Aí é um problema, uma guerra, e os homens são especialistas nisso. Mas não são coisas simples aqui, são coisas que aprisionam. Esquecer o aniversário de casamento, dá uma discussão e depois, normalmente, se passa. Mas tem coisas que são profundas. E aí você se sentiu abandonado, se sentiu traído, e essas coisas vão prendendo a gente vai ficando preso naquele sentimento. Alguns resultados. Um deles é a prisão emocional. Aquele sentimento que queima no coração dia após dia após dia, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue lidar com esses sentimentos, e a gente vai ficando preso naquilo, e aí o resultado final disso vai ser cair na depressão. Prisão mental, não paro de pensar naquele assunto. O tempo todo a mente está rodando em cima daquilo, aí você não consegue dormir, tem que tomar até remédio para dormir, porque a mente não para de funcionar em cima daquele assunto. Desejo de vingança, fulano me paga, se eu pegar esse miserável, é bom ele não passar na frente, porque senão joga o carro em cima. A depressão, que vai ser um reflexo automático da prisão emocional e da prisão mental, e doenças psicossomáticas. Então a gente vai passar um pouquinho nesses assuntos. Então a raiz de amargura, ela brota nos nossos corações, e a gente não deve permitir isso. O texto de Hebreus, capítulo 12, ele vai falar para a gente sobre o perigo que é a raiz de amargura brotando nos nossos corações. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Então, a raiz de amargura, quando ela brota no coração, o que ela vai produzir? E é isso que a gente vai ver. Então ele fala, tome cuidado, não deixe ela brotar. E é interessante qual é o processo de uma semente, né? Você planta a semente, os primeiros passos daquela semente você não vê. Porque ele começa o quê? Ela começa a enraizar dentro da terra, ninguém está vendo. Quando ela brota, a raiz já está lá. Então não deixe começar, já comece lá no começo, não deixe essa semente começar a criar raiz. Porque cada dia que passa é mais difícil. Você pegou e começou a brotar uma coisa lá no seu quintal, você tira rapidinho. Se você deixar crescer, você vai precisar de um machado, de uma motosserra, e dependendo do que for, você não pode tirar nunca mais, porque o Ibama não vai deixar. Então a gente tem que ver que começa pequeno, mas se eu deixo, isso vai se tornar grande. Então, quando a raiz de amargura ela vem, a primeira coisa que ela faz, ela nos perturba. O nosso coração e a nossa mente fica tipo essa imagem, algo tenebroso, algo assustador, algo pesado. Então, o que ela faz? Ela perturba a nossa vida, ela nos atormenta e ela nos aprisiona. A amargura, ela tem esses 3 efeitos perniciosos que destroem a nossa vida física, emocional, mental, porque vai perturbar, porque fica o tempo todo ali queimando, atormenta a nossa mente, a gente não consegue pensar diferente, a gente não consegue ouvir o nome daquela pessoa, a gente não consegue pensar numa situação como aquela, e a gente fica preso a essa raiz, e ela vai entrelaçando e nos amarrando dia após dia. E ela também destrói. Ela acaba destruindo o casamento, destrói os relacionamentos, destrói as amizades, destrói até o nosso humor, o nosso bem-estar, a nossa saúde como consequência. Então ele diz, não deixe, cuidado, que a raiz de amargura brote no seu coração, para que ela não perturbe a sua vida. Outra questão que ela fala é que ela contamina, e por ela muitos sejam contaminados. Então, uma pessoa amargurada, ela contamina onde quer que ela está. Ela quebra amizades, ela deixa o clima pesado onde ela chega e ela semeia contendas. Ó, sabe de fulano? Olha o que ele fez.
Então a amargura, ela queima dentro de nós, nos atormenta, nos aprisiona, só que ela não fica guardada ali, ela começa a sair pelos poros. E ela começa a contaminar quem está em nossa volta. Sabe aquela pessoa que a vida dela parece que é o fim do mundo e você fala assim, sair com ela, eu volto pior do que eu fui. Ficar 10 minutos com essa pessoa eu volto muito pesado, porque a amargura está exalando. Nós, quando estivemos estudando esses dias atrás, sobre as pancadas da vida, a gente estudou sobre Noemi. E ela, humanamente falando, ela tinha razões humanas para estar no fundo do poço? Tinha. Perdeu o marido, perdeu os filhos, miséria. Só que, o que acontece? Ela deixou aquilo tomar conta dela e ela falou, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. E aí pôs a culpa em Deus. Então, a raiz de amargura contamina o ambiente. Ela chega na cidade, as amigas, os conhecidos, os parentes, Noemi chegou, festa. Ela falou, não sou mais Noemi, me chame de Mara, porque eu sou amarga agora. Acabou com o clima, né? O que era festa virou um velório. A amargura também, ela nos priva da graça de Deus, ela cria uma barreira. Deus está querendo nos abençoar, Deus está querendo nos ajudar, mas eu não permito que Ele me abençoe, que Ele traga paz, que Ele me liberte, porque eu estou tão amargurado que cria barreiras e me priva da graça de Deus na minha vida. Então, são 3 efeitos terríveis que a raiz de amargura produz na vida de qualquer pessoa. Ela perturba, ela contamina o ambiente, contamina as pessoas, contamina ao redor todo, e ela priva a gente da graça de Deus. E é interessante, como que eu posso viver uma vida sem o apoio, sem a graça de Deus na minha vida? Então, Deus está dizendo, eu quero te abençoar, eu quero que você tenha uma vida abundante, eu quero que você tenha uma vida plena, eu quero que você tenha uma vida que eu possa refletir na sua vida, refletir o meu rosto em você. Eu quero que você seja uma pessoa diferente. Só que o que acontece? Isso não vai ser real nas nossas vidas enquanto a amargura estiver tomando conta do nosso coração. Eu quero fazer com que você tenha uma vida feliz, um casamento feliz, que você tenha amizades saudáveis, mas a amargura não permite. Então a raiz de amargura, ela destrói as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Então não perdoar custa muito caro. Porque destrói a nossa vida, nos atormenta, nos aprisiona, queima dentro do nosso coração e da nossa mente, adoece o nosso corpo, porque muitas vezes nós estamos nos sentindo mal e a causa da doença é a minha amargura, é eu estar preso aos meus problemas. E ela empobrece em que sentido? Eu perco relacionamentos, eu perco amizade, eu posso perder o emprego, eu posso perder oportunidades de trabalho ou de emprego, por quê? Eu contamino o ambiente onde eu estou. E ela também faz com que a gente perca a paz. Vamos em Mateus capítulo 6. Geralmente, quando a amargura está tomando conta do nosso coração, tem um desejo que é muito forte, que é o desejo de vingança. Então, Marcos capítulo 6, verso 24 e 25. É um texto que você a princípio pensa, o que isso tem a ver com amargura, né? Mas é um texto de algo bem triste, um texto muito forte de algo que aconteceu. E a razão é a amargura, lá no fundo do coração. Tendo ela saído, perguntou a sua mãe, que pedirei? Ela respondeu, a cabeça de João, o Batista. E tornando logo com pressa à presença do rei, pediu dizendo, quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João, o Batista. Então, Salomé dança, Herodes fica todo empolgado, e aí, o que é interessante é o 23, que diz assim, juro-lhe, se pedirdes mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. O 22, pede-me o que quiseres, e eu te darei. Interessante que ela poderia pedir o que quisesse, até metade do reino,
Mas a mãe, que tinha ódio de João Batista, falou o quê? Eu quero a cabeça de João Batista. De repente ela podia dizer, mas olha só o que nós estamos perdendo, mãe, a gente pode ficar rica, a gente pode ter isso, a gente pode ter aquilo. Não, eu quero a cabeça de João Batista. Veja que a amargura, ela produz um desejo de vingança e nos torna pessoas que vão ter atitudes que não são muito inteligentes. Porque a mágoa faz com que a gente abra a mão de coisas boas e extraordinárias só pelo desejo de vingança. Eu prefiro me vingar do que a metade do reino. Então é interessante que o que queimava no coração de Herodias é o que fez ela ter essa sede por vingança, armar o plano e abrir mão de muitas coisas pelo desejo de vingança. E é isso que a amargura faz nos nossos corações. Nós abrimos mão da felicidade, nós abrimos mão da paz, nós abrimos mão de uma vida saudável. Por quê? Está queimando no nosso coração. Eu quero vingança, eu quero ver as coisas acontecerem do meu jeito. O meu desejo de vingança é tão forte que eu não penso em mais nada, só naquilo. Pessoas passam tempo só maquinando aquilo. Tem uma frase interessante que diz assim: se você quer ser feliz por alguns minutos, vai lá e se vingue. Mas se você quer ser feliz para sempre, perdoe. Muitas vezes nós estamos presos à nossa dor e nós queremos vingança e estamos vivendo vidas miseráveis, e quando passa o prazer da vingança, o nosso coração continua podre, preso, amargo, amarrado, aprisionado. Então, a verdadeira felicidade vai vir em que a gente pratique o que Deus diz. Vai lá e perdoe. Tem uma frase também que diz assim: você não querer perdoar, ou você querer se vingar, é a mesma coisa que você dar um tiro na própria cabeça, achando que com os estilhaços você vai atingir o outro. Porque você está destruindo a você mesmo, achando que com isso você está prejudicando o outro. Então vamos ver um pouquinho sobre o poder libertador do perdão. Nós vimos sobre o que a mágoa, a amargura escraviza e judia e nos traz problemas, mas agora a gente vai ver o poder libertador que o perdão pode ter nas nossas vidas. Então, uma coisa que a gente precisa entender em primeiro lugar é o que é perdoar e o que não é perdoar. Então, não é perdoar. O que não é perdoar? É esquecer. Não é amnésia. Não é ter Alzheimer. Não é esquecer das coisas. É que aquilo pare de queimar os nossos corações. O fato aconteceu e nós não temos amnésia, mas aquilo não queima mais em nós. E aí a gente vai ver o que é para poder contrapor a isso aqui. Também não é abrir mão da justiça. Por exemplo, uma pessoa chega, vamos pegar um caso bem extremo, um cara abusou de uma moça, de uma criança, e ele chega e pede perdão. Você até pode perdoar no coração, mas ele tem que ir para a cadeia. Ele tem que sofrer as consequências do seu ato. Não é vingança. Vingança é diferente, eu vou querer matar a pessoa. Mas tá, ele vai para a cadeia? Vai. Ele tem que ser preso? Tem, porque senão ele vai fazer mal para outras pessoas. Ele tem que colher as consequências dos seus atos. Mas eu não vou deixar mais com que ele me prejudique mais do que o que já prejudicou, que ele destrua totalmente a minha vida ou a minha família. Então eu perdoo não porque ele merece, e não porque eu quero tirar a consequência do ato dele. Ele sofre as consequências. Ele estava dirigindo bêbado, veio, atropelou alguém da minha família, e agora a nossa família está lá sem o pai, ou sem a mãe, sem alguém por causa disso. Você vai ter que perdoar uma hora, senão você vai morrer queimando no seu coração. Mas ele ainda tem que responder na justiça e ir para a cadeia, pelo que ele fez. Então não é abrir mão de que a justiça seja feita. Também não é esperar que a outra pessoa reconheça. Eu vou perdoar se ele reconhecer. Não, eu vou perdoar para me libertar. Se o outro reconhece ou não, é problema dele. Porque senão, talvez você nunca vai conseguir perdoar, porque o outro nunca vai admitir. Então, por que devemos perdoar? Nós devemos perdoar porque ele nos liberta. O perdão nos liberta. Pois ele é uma ordem de Deus e pois Deus nos perdoou. Então vamos passar um pouquinho cada um desses, tá? Tem muita gente que sofre doenças por causa da sua amargura. Não é porque alguém está doente que ele está amargo. Não é porque alguém tem depressão que ele tem problema de mágoa. Nós não podemos generalizar. Não cabe a nós julgarmos. Mas às vezes a causa dos nossos problemas nós sabemos. Enquanto eu não perdoar, eu não vou ficar liberto.
Eu posso tomar um remédio para aliviar minha dor de cabeça, para aliviar minha dor nas costas, para aliviar minha depressão, mas a liberdade só vem quando eu conseguir chegar e dizer assim, tá bom, eu perdoo. Porque senão eu vou carregar os sintomas físicos da minha mágoa. Então o perdão nos liberta. Tem uma frase de um estudo que o Hernandes Dias Lopes fez sobre perdão, e ele diz assim, perdão é uma necessidade, e sem o exercício do perdão não há saúde emocional. A gente vai viver emocionalmente instável, inseguro e cheio de problemas. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 18, para entender essa questão de que perdão é uma ordem de Deus. Então Mateus capítulo 18, nós vamos ler vários versos desse texto, versos 1, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, aqui a ideia de Pedro é que ele estava sendo muito bom. 7 vezes eu vou perdoar aquela pessoa que me ofendeu, que se irou, que gritou. E aí se é alguém de um convívio distante, aí você vai falar, vai levar um tempo grande, mas se é marido e mulher, isso pode vencer essas 7 vezes num dia só, né? E dependendo do momento, em 1 hora. Mas Jesus fala para ele, não, 7 não, 70 vezes 7. O que quer dizer isso? É infinito. Até pelo lado de que é o seguinte, se eu perdoei, eu não estou pondo na lista. Ó, eu perdoei, mas é 1, tá? Eu perdoei, mas é 2. Você não perdoou, porque você está somando. Aquilo não foi tirado. Aquilo foi o quê? Jogado para o lado, mas está na sua lista. Então o que Jesus está falando é que o perdão verdadeiro, ele é dado de forma infinita. Sempre eu devo perdoar. Ah, mas o outro não muda. Tá, ele vai ter que responder pelos seus atos diante de Deus. Ah, mas ele é indiferente. Ele vai ter que responder pelos seus atos diante de Deus. Mas enquanto eu não perdoo, eu ainda estou com o meu pecado. Lembra quando a gente estudou sobre assumindo a responsabilidade? Samuel chama o povo lá em 1 Samuel e fala, olha gente, Deus, vocês querem abandonar Deus, querem um rei de vocês, tem as consequências que vocês vão sofrer. Mas ele cita assim, mas quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ou seja, o pecado de Israel não justificava o pecado de Samuel. O pecado do outro não justifica o meu pecado. E aí, Jesus vai falar um pouco, vai ilustrar essa história de quanto a gente deve perdoar. Versos 22 a 27. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E, tendo começado a tomá-las, foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, não tendo ele como que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O Senhor daquele servo, pois movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Bom, o que acontece aqui? Esse homem tinha uma dívida impagável. Vamos entender, ele devia 10.000 talentos. O que é 10.000 talentos hoje? 10.000 talentos corresponderia a 350.000 quilos de ouro. Para ver a quantia. Se fosse converter isso em dias de trabalho, o denário era um dia de trabalho. Seria 150.000 anos trabalhando para pagar a dívida. Ele ia pagar quando essa dívida? Nunca. Seria como 13 anos de impostos de toda a nação sendo pago. No caso ali, a nação de Israel. Então era uma dívida totalmente
impagável. Isso reflete a nossa situação diante de Deus. Esse homem nunca conseguiria pagar a sua dívida. Conseguiria? Nós também nunca conseguiríamos pagar a nossa dívida diante de Deus. Bom, versos 28 a 30 agora. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e segurando-o, o sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Esse outro, desculpa, pode Não é terminar. até 30. Então, esse outro, ele tinha uma dívida que era possível de pagar. 100 denários era 100 dias de trabalho. Levaria um tempo para pagar, talvez um ano, mas havia uma possibilidade real de pagar. Mas ele o quê? Não exerceu misericórdia, pelo contrário, apertou e jogou outro na cadeia. E Jesus fala que aí depois os outros que viram aquilo ficaram revoltados, contaram ao Senhor, e o Senhor foi lá e falou: olha, como que você faz isso? E lançou ele na cadeia. Mas o que a gente tem que entender desse texto é que ele reflete o que Deus fez por nós. Nós nunca conseguiríamos pagar a nossa dívida diante de Deus. Então, ele precisou mandar Jesus vir ao mundo. Jesus foi lá na cruz e pagou os nossos pecados, porque nós éramos incapazes de pagar a nossa dívida. E a gente que experimentou esse amor, esse perdão que ele ofereceu, agora a gente também deve exercer isso ao próximo. Como aquele que foi perdoado deveria exercer misericórdia para com o seu próximo, esperar e ter paciência ou perdoar a sua dívida, nós também devemos fazer a mesma coisa. A gente deve ver o que Deus nos perdoou e aí estar disposto a perdoar o próximo. Seja 70 vezes 7. Quantas vezes forem necessárias. Por quê? Nós somos necessitados da graça de Deus e do perdão de Deus. E nós devemos refletir isso, estendendo a mão e ajudando e perdoando aquele que nos ofende. Também, além de ser uma ordem, nós seguimos o exemplo do Senhor. Efésios 4:32, a gente vai ler agora, e também Colossenses 3:13. Pode ler o Colossenses 3:13 e eu cito Efésios 4:32, que fala assim: antes sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E Colossenses 3:13? Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Então, siga o exemplo do Senhor. Assim como Ele nos perdoou, perdoe você o outro também. O que é interessante de a gente ver aqui, nessa questão da ordem, é que perdão não é uma questão de sentimento, é uma questão de fé e obediência. Porque, falar a verdade mesmo, a gente talvez nunca vai ter vontade de perdoar aquela pessoa. Ah, ela não merece. Não merece, eu também não merecia. Então, não é uma questão de eu sentir vontade de fazer ou não. É uma questão seguinte: Deus disse para eu fazer, Ele já me perdoou, então eu vou perdoar o próximo, porque Ele falou que isso vai fazer bem para mim. Porque Ele falou que isso é o dever que nós devemos ter. Então a gente tem que estar atento, porque não é uma questão do que eu quero ou do que eu sinto. É uma questão do quê? Do que Ele falou para mim e eu vou obedecer, porque vai ser o melhor para a minha vida. Então, o que a gente vê é que às vezes o nosso problema não está em eu vou perdoar ou não. Está no fato de que às vezes eu não quero perdoar. A outra pessoa não merece, realmente não merece, mas eu também não merecia. Ah, mas a outra pessoa me machucou muito. Sim, machucou. E a gente vai entrar na frente, uma parte que vai falar assim: tá, mas eu perdoei, eu sou obrigado a conviver com a pessoa? A gente vai discutir um pouco sobre isso. Mas o perdão é independente de estar convivendo ou não. É independente da pessoa me pedir perdão ou não. É uma questão de obediência e de fé, que Deus sabe o que é melhor para mim, Ele pode dizer para mim o que é melhor.
Perdão não é uma questão de justiça, não é uma coisa justa. Porque o outro merece o castigo, às vezes. O perdão é uma questão de amor e misericórdia e graça. Porque se é por justiça, ele merece o castigo. Mas a questão da justiça, quem executa é Deus e não a gente. Também a questão de que é uma ordem, o perdão, ele ajuda a gente numa situação. O passado a gente não vai conseguir mudar. Tem como mudar o passado? Não. Mas a gente pode mudar o presente e o futuro. Então, o perdão, ele renuncia o passado, renuncia o seu direito a guardar aquela mágoa do passado, ele cura o presente e dá uma perspectiva para o futuro, muda o futuro. Mas se eu quero ficar preso ao passado, eu não vou conseguir perdoar. Então eu tenho que chegar ao ponto de dizer assim: Deus, eu abro mão do meu direito, eu abro mão da minha mágoa, eu abro mão daquilo que eu perdi, mas me liberta e muda, cura a minha alma hoje, para que o meu futuro seja diferente. Também é uma questão que é uma ordem para ser obedecida, que a gente já citou, mas também um exemplo a ser seguido. Eu vou fazer isso porque o Senhor já me perdoou. Ele não somente me diz o que fazer, mas ele me dá o exemplo como ele fez. Ele não diz perdoe porque Deus perdoou. Ele diz perdoe como o Senhor perdoou. Aí ficou muito mais forte, porque ele perdoou um pouco ou tudo? Tudo. Então, citando de novo o texto de Efésios 4:32, antes sede benignos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, o exemplo a ser seguido é o Senhor. A intensidade a ser seguida é Ele. É Ele. Então, quando Ele morreu na cruz, Ele nos perdoou tudo, totalmente, de tudo e para sempre. Não foi? Ele disse, está consumado, tetelestai, está tudo pago. Uma ação que já foi completa de uma vez por todas. Foi tudo pago. Então, Deus perdoou tudo. Deus perdoou totalmente de tudo o que aconteceu. Isso para sempre. Então esse é o exemplo que eu vou seguir. Alguns passos então para a gente perdoar. Primeiro é reconheça a dor. Porque às vezes a gente fica maquiando, não é verdade? Não estou magoado. Não tenho nada contra a pessoa. Mas no fundo a gente está preso naquilo. Está amarrado naquilo. Também reconheça o que é que segurar isso é pecado. A frase não ficou boa. Segurar a mágoa no meu coração se torna um pecado na minha vida, porque me priva da graça de Deus, porque me aprisiona. Deus manda eu perdoar, eu não perdoo, então é pecado, eu desobedeci a Ele. E aí coloque a obediência acima do sentimento. Deus, eu não estou sentindo, eu não estou querendo, eu não tenho vontade, mas em obediência ao Senhor, me ajuda que eu quero perdoar. Às vezes a gente vai precisar de uma ajuda extra. Dependendo a intensidade da ferida, é o tempo maior para a cura da ferida, não é assim? Pensando fisicamente, um cortezinho simples no dedo vai demorar um tanto para cicatrizar. Agora uma cirurgia que abre a sua barriga no meio vai demorar muito mais tempo para cicatrizar. O tempo de cura, de cicatrização, pode se tornar mais longo. Mas eu tenho que ter um momento da minha decisão, onde eu reconheço que eu tenho a dor, onde eu reconheço que isso que eu estou guardando em mim está me privando da graça de Deus e se torna um pecado, é um pecado na minha vida. E aí eu estou disposto a obedecer a Deus, mesmo que eu não queira ou não sinta. Por obediência ao Senhor, eu vou perdoar. Então alguns passos também, continuando, aí chega um momento que eu decido, certo? É uma escolha consciente. Liberta a pessoa da dívida emocional que ela tem contra você, contra mim. Eu acho que aquela pessoa me deve. Às vezes não é dinheiro, às vezes é uma ofensa, uma palavra, uma atitude. Então, eu olho para aquela pessoa e falo, ela tem uma dívida comigo. Então, eu quero que ela pague essa dívida. E como que eu faço? Eu castigo, eu fico indiferente, eu me iro contra a pessoa, porque a minha forma de querer que a pessoa pague aquela dívida que ela tem comigo. E às vezes não é uma dívida financeira, às vezes é uma dívida emocional. E aí eu fico naquilo, e eu tenho que chegar ao ponto de decidir e falar assim, não, eu tenho que libertar isso.
Eu tenho que pegar e dizer assim, não precisa pagar mais. E por que eu chego a esse ponto? Porque os passos adequados é o seguinte: coloque a ofensa no lugar certo, que é aos pés da cruz, porque Ele pagou tudo. E é muito gostoso quando a gente está estudando e entendendo o perdão que Deus nos oferece ali na cruz, quando Cristo diz, está tudo pago, e eu penso, puxa, Ele pagou tudo. Aquela vez que eu menti, aquela vez que eu fiz alguma coisa errada, aquela coisa que eu fiz que ninguém sabe, Ele pagou, eu estou livre, não é assim? Só que Ele não pagou tudo só para mim. A dívida que o outro tem comigo, seja uma dívida física ou emocional, Ele também pagou naquela cruz ou não? Então, coloca a dívida no lugar certo, que é aos pés da cruz. Perdoar não é você rasgar a conta, mas é transferir a conta àquele que é o único que tem autoridade para julgar, que é Deus. Pega essa conta e coloca lá no lugar certo. Porque a outra pessoa às vezes nunca vai pagar. Então coloca nos pés da cruz, fala, Senhor, o Senhor já me perdoou tanto. Eu não estou querendo perdoar, mas eu quero seguir o teu exemplo. Se o Senhor me perdoou tudo, me ajuda a me libertar desse sentimento e parar com esse sentimento de que eu quero que o outro pague pelo que ele fez, ou pelo que ele falou. O processo de cura, ele começa primeiro com a aceitação. Eu coloco a obediência acima do sentimento. Deus, eu aceito aquilo que o Senhor está querendo colocar. Eu aceito o que o Senhor ordena para mim. E aí, o que acontece depois que eu aceito isso? Vem o resultado, que é o quê? A paz que inunda nosso coração. Quando eu perdoo, meus sentimentos são libertados. A memória vai ficando cicatrizada. Quer dizer, você não teve amnésia. Você sabe do fato. O fato realmente aconteceu. Só que aquilo não te traz mais dor. É que nem às vezes a gente se machuca, né? Uma vez eu estava em São Paulo, na casa do meu pai, saiu voando uma telha de zinco e deu no meu peito. A cicatriz eu tenho até hoje, mas não dói. Não dói nada, só está lá a cicatriz, acabou. É a mesma coisa o perdão na nossa vida. A gente não tem amnésia, mas a partir do momento que eu aceito a solução de Deus, eu decido, eu resolvo dar esse passo, aí Deus começa a trazer paz no meu coração. E o Espírito Santo vai começando a curar, cicatrizar aquela ferida que está aberta na minha mente e no meu coração. Agora, às vezes, a gente usa o termo seguinte, mas a questão minha não é perdoar os outros, é que eu não me perdoo. Então, geralmente, quando a gente usa isso, é que a gente fala assim, fez alguma coisa na vida, certo? E aí fala, eu não mereço perdão, eu sou uma pessoa muito ruim. E aí acaba dizendo assim, você tem que se perdoar, você tem que se amar mais. Não é essa a questão. Isso não vai solucionar o seu problema. Porque a gente primeiro tem que reconhecer que eu sou bem pior do que eu imagino que eu sou. Porque se a gente for olhar aos olhos de Deus, nós somos miseráveis pecadores que merecem o quê? O inferno. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu vou ter uma reflexão sobre essa situação, conforme Deus diz que ela é. Então primeiro, eu vou entender que eu sou pecador mesmo, e eu não merecia o perdão de Deus. Nunca mereci. Se eu acho que eu mereço, eu estou perdido. Então, tome posse do perdão de Deus. Por quê? Você diz assim, mas olha o que eu fiz. E aí Jesus fala, olha o que eu fiz. Está tudo pago. Então, aceite o que ele diz sobre aquela situação. Então vamos pensar algumas coisas bem práticas. Romanos capítulo 8, verso 1 fala assim, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu tenho que ver e entender que Ele me perdoou, não tem mais condenação. Eu criei em Cristo como Salvador, eu fui perdoado por Ele. Então, não é sobre sentir, é sobre saber e crer e se entregar àquilo que a palavra de Deus diz. Eu não perdoo por aquilo. Você creu em Cristo, você se arrependeu daquilo, você sabe que foi errado, não há mais condenação para aquele que está em Cristo. Cristo pagou tudo, totalmente, de todas as coisas e por todo o tempo. Tire os olhos de você mesmo e coloque os olhos em Cristo.
Vamos olhar Lucas 23, versos 40 e 42. Lucas 23, 40 até o 42. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então, até o 42. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem entendia que ele era um pecador, era miserável, ele entendia o que ele estava sofrendo, ele entendia que ele merecia o castigo, não é isso? Mas ele falou: lembra-te de mim. A mesma coisa para a gente. Quando eu penso, não me perdoa pelo que eu fiz, eu realmente não preciso me perdoar. Eu preciso do perdão que ele me dá. E Jesus falou o que para ele? Para você não tem jeito. Foi isso? Não. Hoje estarás comigo no paraíso. Então eu tenho que entender que eu pequei. E o tamanho do meu pecado, mas o amor dele é maior que o tamanho do meu pecado. Outra coisa, a gente é pior do que a gente imagina. Efésios 2, 3 fala um pouco sobre isso. A gente já até citou agora há pouco, não o texto, mas citou que a gente é pior do que a gente imagina. Vamos ler ali Efésios 2, 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, ele fala o seguinte: a gente era filho da ira. A gente era rebelde contra Deus. A gente fazia as coisas que estavam na telha. A gente fazia coisas erradas, ofendia Deus. E não estava nem aí. Mas ele nos perdoou. Coloque então esse seu sentimento de que não se perdoa à luz do que Deus diz. Coloque no lugar certo, coloque na cruz. E você vai chegar ali na cruz e vai ver ele dizendo o quê? Eu paguei tudo. A gente às vezes não tem noção da dimensão do amor de Deus. João 15, 9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Ele fala o seguinte: olha, como o Pai me amou, eu também vos amei. Já parou para pensar na dimensão desse amor? Deus é amor na sua essência. E Jesus está dizendo o seguinte: do mesmo jeito, na mesma intensidade que o Pai me amou, eu amei vocês. A gente não tem ideia da dimensão do amor de Deus nas nossas vidas. A questão não é se perdoar. A questão é entender o perdão que Deus nos dá na sua totalidade. Entender o amor que Ele derrama sobre nós, mesmo que nós não merecemos nada. Outra área que envolve a questão do perdão é aquele que às vezes diz: mas eu estou bravo com Deus. Já viram isso? Já. Às vezes a gente já viveu isso, né? Morre alguém e a gente fica bravo com Deus. Por que o Senhor tirou essa pessoa de mim? Acontece um problema. Por que o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? Isso acontece com as pessoas. Então vamos olhar um texto lá em Jonas. Bravo com Deus. Jonas capítulo 4. Um profeta. Alguém que conhecia Deus, que estava ali para falar as coisas de Deus, mas ele ficou bravo com Deus. Jonas capítulo 4, versos 3 e 4. Agora, ó Senhor, tira-me a vida, pois melhor me é morrer do que viver. Respondeu o Senhor: é razoável essa tua ira? Então ele fica bravo com Deus, porque ele queria ver os ninivitas tudo morto, certo? Deus exerce misericórdia e não destrói a cidade. Jonas fica bravo com Deus e fala assim: Deus, me mata logo. Aí Deus fala: você acha que é razoável essa sua ira? Então nós estamos vendo um exemplo na Bíblia de alguém que estava bravo com Deus. Para piorar, aí Deus quer dar uma lição para ele. Nessa uma boboreira lá, ele tem uma sombrinha gostosa, ele está lá em cima esperando, e de repente a boboreira morre. Aí ele fica bravo de novo com Deus. Versos 8 e 9. E aconteceu que,
Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Respondeu ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Veja que Jonas, ele falou assim: eu estou com raiva, é melhor morrer. E Deus fala: isso é razoável? Jonas, em vez de ouvir a voz de Deus e tratar o seu problema no seu coração, ele fica lá, guardando aquilo dentro dele, ainda com raiva de Deus. E aí dali um pouco, bate o sol, ele põe de volta, vomita toda a raiva dele ali. Por quê? Ele ainda estava com o coração amargo, ainda estava bravo com Deus. E quais as lições que a gente tira disso então? Ele tinha um coração amargo, orgulhoso e rebelde. Amargo porque ele queria ver aqueles ninivitas tudo morto, porque eram inimigos de Israel. Orgulhoso porque ele se achava melhor que os ninivitas. Ele achava que porque ele pregou, tinha que acontecer, porque senão como que vai ficar a minha imagem? Será que esse povo vai pensar o que? Aquele Jonas lá não sabe nada, porque ele falou que Deus ia destruir, Deus não destruiu. Então o orgulho falou alto nessa hora, não foi? E o coração rebelde, ele não aceitou a resposta de Deus. Deus quis exercer misericórdia e salvar aquelas pessoas. E ele estava dizendo para Deus: Deus, o Senhor está errado, o Senhor tinha que destruir todo mundo. Aí a gente fala, muito petulante. Ele não falou dessas palavras, mas a atitude dele mostra o quê? Por que ele estava bravo com Deus? Por causa do seu coração orgulhoso, por causa do seu coração amargo e por causa do seu coração rebelde. Faltava ele entender o amor e a misericórdia de Deus. No texto de Jonas, os últimos versos, fala assim: Jonas, como que você tem misericórdia de uma boboreira? E como eu não vou ter misericórdia de mais de 120 mil pessoas que não sabem a diferença entre a mão esquerda e direita, crianças? Como que eu vou destruir uma nação inteira e crianças e não vou exercer misericórdia para com elas? Então, ele queria um Deus que viesse, mandasse um raio, que destruísse tudo. Ele não entendia que Deus é um Deus cheio de misericórdia. Ele estava olhando para o agora, para a sua imagem, para que ele queria ver as coisas acontecerem do jeito que ele falou. Mas ele não estava olhando para o propósito maior de Deus. O propósito maior de Deus não era destruir Nínive, era levar aquele povo ao arrependimento. Ele estava olhando para si, em vez de olhar para Deus. Então, geralmente, quando a pessoa está brava com Deus, ele vai bater em algum desses pontos. Quando não vai bater em vários deles. Então, qual a ajuda que a gente tem para isso? Em Mateus 5, 45, nós vamos ler lá. É um verso que é usado para ensinar uma doutrina chamada graça comum ou graça universal. Que é o quê? O Deus, na sua misericórdia, Ele dá o sol e a chuva para quem crê e para quem não crê, para os bons e para os maus. Pode ler Mateus 5, 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. O que está dizendo é o seguinte: o Deus exerce, estabelece no mundo a sua graça até para aquele que é ateu, até para aquele que zomba dele, até para aquele que é contra ele. Porque essa pessoa recebe as bênçãos de Deus mesmo sem acreditar nele. Porque tem o sol, tem a chuva, ele come a comida que Deus criou. Ele acreditando ou não, Deus na sua bondade ainda o ajuda e deixa ele ter alimento, certo? A mesma coisa funciona para as intempéries da vida. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso está em João capítulo 16, 33. No mundo nós vamos ter aflições e problemas. Deus não prometeu um mar de rosas. O que acontece é que muitas pessoas, querendo encher as igrejas, ou querendo usar de uma estratégia para as pessoas quererem chegar perto de Deus, ficam falando que Deus promete coisas materiais, um monte de coisa, e que Deus vai curar seu filho. Deus pode curar. Mas se isso não acontece, se a cura não vem, se a solução não vem, se o dinheiro não vem, a pessoa pega e coloca a culpa em Deus.
Mas na verdade, Deus já deixou claro, nesse mundo nós vamos sofrer, vai ter problemas. Nós vamos sofrer com uma doença, com uma pessoa que é injusta, com um problema financeiro, vai ter dificuldades. E as dificuldades vêm por inúmeros fatores. E geralmente está ligado ao pecado, às vezes não o nosso pecado, mas o pecado do povo. Por exemplo, um governante que ele é uma pessoa extremamente desonesta e ele quebra uma nação e as pessoas passam fome. A culpa é de Deus ou da forma como aquela nação estava sendo administrada? Aí a gente quer culpar a Deus por tudo. O motorista bebe, a pessoa fica louca na estrada, faz uma loucura e mata alguém da nossa família. A culpa é de Deus ou daquele motorista que bebeu? Mas a tendência nossa é ficar bravo com quem? Com Deus. Em João 3,16 fala do amor dele. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aí o interessante é que o amor dele já foi demonstrado de uma vez por todas na cruz. Ele não precisa mais provar o amor dele, ele provou de uma vez por todas, dando a maior prova de amor que pode existir. Ele entregou o Filho dele no nosso lugar. E eu estou bravo com ele, por causa de alguma coisa que não aconteceu. Em Isaías 55, esse nós vamos ler, Isaías 55, 8 e 9, nós temos que entender que os caminhos de Deus muitas vezes nós não entendemos, porque eles são muito mais elevados que os nossos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que esses vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, ele deixa claro ali, os pensamentos de Deus são mais elevados, e muitas vezes nós não entendemos. Mas o fato de não entendermos não quer dizer que ele não nos ama, pelo contrário, ele nos ama. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, como diz lá em Romanos 8, 28 e 29. Romanos 12, 2 fala que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Eu tenho que crer nisso, que a vontade dele é o melhor para a minha vida, mesmo que eu não entenda. Eu sei de uma mulher que tinha um namorado, estava já pensando em noivado, casamento, e de repente do nada terminou tudo e ela ficou chateada, muito triste, porque aquilo aconteceu. Anos depois, ela casou, estava uma vida feliz, e aí fica sabendo do ex-namorado. Virou uma pessoa que traía a mulher, família destruída, e aí ela pensa, do que Deus me livrou, e eu estava frustrada. A gente não entende o que é o dia de amanhã. Salmo 46, versos 1 a 5. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Para a gente entender esses salmos, a gente tem que entender como que é formado um poema hebraico. Tem várias formas, tem forma de acróstico, pegando as letras do alfabeto, mas nesse caso aqui, ele tem a divisão chamada Selá. E aparece três vezes essa palavra. E as versões bem antigas da tradução da Bíblia aparecia entre parênteses Selá. Então, do 1 ao 3, vai lendo, aí tem Selá. O que é Selá? Uma pausa, toca-se os instrumentos, depois passa para outra estrofe. É um marcador de divisão de estrofes. Tá? Então, pensando nesses salmos, ele fala assim, olha, Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. O mundo está agitado, o mar se rugiu, o mundo está no caos. Aí ele termina essa estrofe, que Deus é aquele que nos ajuda na hora da tristeza, quando o mundo está no caos, nós podemos encontrar nele refúgio, certo? Aí, do nada, o 4 muda totalmente o assunto. Diz, Deus está lá no santo templo, Deus está lá no céu, há um rio, as águas estão tranquilas.
Na terra o mundo está em caos, no céu está tudo em calmaria, porque Deus ainda tem o controle. Por mais que eu não entenda, Deus sabe o que faz. Ele vê o amanhã e eu não vejo. Os planos dele são maiores do que os meus, os pensamentos dele são superiores que os meus. Por isso eu tenho que reconhecer que Deus não perdeu o controle, só porque a minha vida hoje não está do jeito que eu gostaria. Então não adianta ficar bravo com Deus. E eu tenho que reconhecer que tudo Ele faz para o nosso bem. Aí entra um outro ponto. Às vezes não é só perdoar, também eu tenho que pedir perdão. E aí, uma coisa que a gente não deve fazer para pedir perdão, tá? Como não pedir perdão? Ah, desculpa qualquer coisa aí. Houve algum reconhecimento? Não. É claro que tem aquela expressão muito comum, às vezes, principalmente o pessoal do interior, né? Quando está indo embora, desculpa alguma coisa. Aquela preocupação de que atendeu bem, que está tudo bem. Não está falando disso. Isso é assim, você sabe que tem um problema, e em vez de você chegar a resolver o problema, você só chega e fala assim, ó, desculpa qualquer coisa. Outra coisa, ah, desculpa, foi sem querer. Você sabe que não foi sem querer. Você falou porque você quis. Você falou porque estava bravo. Você fez porque você estava chateado. Então não adianta dizer foi sem querer se não foi. Eu estava errado, mas você está mais errado ainda. Então não vá pedir. Não há arrependimento aqui. Ah, se eu estava errado, então me perdoa. Você sabe que tem erros, você sabe que ofendeu, mas em vez de admitir, você diz, você reconheceu ou não? Não. Então como não pedir perdão? Tá? Aqui alguns exemplos. Agora, como pedir? Primeiro, atitude humilde. Não adianta eu chegar lá com o coração arrogante. Eu errei. Lembra o filho pródigo, como ele chegou para o pai? Pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor. Seja claro e específico. Ele não foi claro? Eu pequei. Eu nem sou digno de ser chamado teu filho. Ele foi claro, foi específico, teve um coração, uma atitude humilde. Eu realmente errei, eu realmente pequei. Então, me perdoa minha esposa porque eu falei aquilo e eu estava irritado e eu te ofendi. Me perdoa, eu pequei. Ou a mulher para o marido, ou para os filhos, ou para o amigo. Olha, eu fiz aquele negócio com você e aquilo te prejudicou muito. Então me perdoa que eu pequei contra você. Se eu tiver como reparar alguma coisa, eu vou fazer, se não pelo menos admitir o meu erro e dizer, eu errei com você. Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado isso, eu não deveria ter agido de tal forma. Reconhecer o erro e mostrar convicção do pecado. Esses 3 pontos a gente vê na atitude do filho pródigo. Eu pequei. Então, uma atitude humilde, sendo claro e específico, reconhecendo o erro, tendo convicção do pecado. Mateus 5, 23 e 24, nós vamos ler ali, Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Então, você sabe que tem um problema. Então, antes de você apresentar uma oferta, antes de você estar servindo lá na igreja, tendo um cargo lá, resolve os teus problemas. Vai lá e acerta com o teu irmão. Vai lá e resolve isso, peça perdão. Olha, me perdoa porque eu tenho te ofendido esses anos todos. Me perdoa porque eu tenho agido de uma forma arrogante. Me perdoa porque eu não tenho sido um bom pai ou um bom esposo. Busque a restauração do relacionamento. Depois a gente vai entrar um pouquinho sobre quando não é possível restaurar o relacionamento, mas a gente deve buscar. Isso começa com o quê? Eu entendo que eu estou errado, eu sou claro e específico, vou lá e peço perdão com uma atitude humilde. Eu pequei. Vamos acertar nossa conta? Ou, não foi um pecado, eu não estou sabendo o que é, mas eu sei que ele tem alguma coisa contra. Vamos sentar aqui? O que eu fiz para você? Eu estou disposto a te pedir perdão, mas eu tenho que entender o que eu fiz.
Então vamos acertar o que está acontecendo, o que está impedindo, o que está quebrando o nosso relacionamento, a nossa amizade. Eu estou disposto a ouvir, estou disposto a pedir perdão, mas eu não sei. Então me ajuda a entender. Eu sei que você tem alguma coisa contra mim, então fala para a gente acertar agora. Trate a ferida e ajuste os ponteiros. Se ofendeu, me perdoa. Eu não tenho como mudar o passado, mas eu quero dizer para você que eu sinto muito pelo que eu fiz e eu reconheço que eu errei, que eu pequei com você. E eu gostaria de saber como a gente pode ajustar os ponteiros para que isso não seja mais uma barreira no nosso relacionamento. Ou seja o casamento, o relacionamento com filhos, ou o que seja. Então, tem um texto em Gênesis 33, é quando Jacó e Esaú se encontram. Mas não era um encontro qualquer. Vamos lembrar o que tinha acontecido antes, né? Jacó é o queridinho da mamãe, Esaú o queridinho do papai, e eles começam a brigar, e na infância brigaram, e na juventude brigaram. E aí acontece o ápice da confusão, quando, amando de Rebeca, Jacó vai lá e engana o pai e pega a bênção. E Esaú, quando chega, fica irado e diz: eu vou matar o meu irmão. Foi uma coisinha simples, isso ou não? 20 anos depois, Jacó resolve voltar para casa, só que tinha um problema. Esaú estava lá. E agora? E Esaú jurou que ia matar ele. Então, eles têm um reencontro para resolver as coisas. Jacó vai com medo. A gente lê dos capítulos anteriores, ele, principalmente 32, ele estava realmente com muito medo. Agora, versos 1 até 4. Capítulo 33, 1 a 4. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Leia e seus filhos atrás destes, e Raquel e José por últimos. Mas ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes, até chegar perto do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram. Então, algo que era muito tenso, uma cena carregada de emoções. Qual foi a atitude de Jacó? Ele pegou e se ajoelhou e se humilhou. E aí, quando ele tem aquela atitude humilde, o coração de Esaú se quebra e corre o abraço, e há uma reconciliação, e os dois choram, se abraçam e se beijam. Por quê? Quando eu tenho uma atitude humilde, quando eu estou disposto a mudar a atitude da situação, quando eu estou disposto a me humilhar, Deus restaura relacionamentos. Deus quebra corações. Aí você fala: mas eu já fiz isso, já me humilhei. Tem gente que às vezes não quer. Então existe um verso da Bíblia para ajudar a isso. Romanos 12, versículo 18 fala assim: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu já vivi situações em que eu queria ter paz, mas tem pessoas que não querem ter paz. Talvez já aconteceu com vocês. E é por isso que a Bíblia deixa clara: no que depender de vós. Nós somos responsáveis por resolver os problemas de relacionamento, por pedir perdão. Nós somos responsáveis por isso. Mas tem um limite. Tem horas que não depende mais da gente. Eu faço o que está ao meu alcance. Eu me humilho, eu reconheço, eu peço perdão. Agora, às vezes, não depende mais de mim. Então, eu faço tudo, eu tenho que ter a consciência tranquila de que o que esteve ao meu alcance eu fiz. Mas tem horas que a reconciliação não é possível. Eu peço perdão, eu faço tudo. Mas tem horas que eu tenho que me afastar. Vamos fazer uma suposição? Você tem um sócio. E esse sócio, ele te logrou, roubou muito de você. Chega uma hora que você decide perdoar. Vamos pensar o outro lado. Aí você perdoou esse sócio. Você pode até encontrar com ele na rua, encontrar com ele numa reunião social, mas não faça mais negócio com ele. É uma hora de se afastar. Tem alguém que te machuca o tempo todo, uma pessoa narcisista que só pensa nela, espírito controlador. Perdoe no seu coração, faça tudo que está ao teu alcance, peça perdão pelo que você fez de errado, mas talvez não depende de você a paz.
se afaste. Mas com o coração limpo. E com a consciência tranquila de que você fez o que Deus pediu para você fazer. Seja perdoar ou pedir perdão. Mas tem horas que a reconciliação não é possível. E tem horas que é. Então, no que depender de nós, vamos fazer a nossa parte para ter a consciência tranquila e o coração limpo. Agora, tem horas que não tem. Então, eu simplesmente me afasto, mas com o coração limpo e a consciência tranquila. Um exemplo de reconciliação é José e os seus irmãos. E o que é interessante nessa história de José e os seus irmãos é algo que a gente nem estudou na primeira fase, que é o nome dos filhos de José. Gênesis 41, versos 51 e 52. Aqui José nem tinha encontrado seus irmãos, ele tinha sido colocado como rei, casou-se e teve 2 filhos. E olha o nome que ele coloca nesses filhos, 41, versos 51 e 52. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Veja que o primeiro filho, ele pôs o nome Deus que me fez esquecer. O Deus que me ajudou a perdoar. O Deus que me fez, passei por esse momento todo, mas o meu coração hoje está limpo. E aí depois, quando o segundo filho, ele fala: Deus me fez prosperar. Então, ele sabia que o processo que ele passou no Egito, Deus o abençoou, derramando nele o coração, o espírito perdoador e ajudando ele nas suas lutas. Então é isso que a gente tem que pensar quando faz a reconciliação. Deus me ajude a esquecer. Deus me ajuda a perdoar. E Deus vai com isso, como consequência disso, vai ajudar com que a gente prospere. Não quer dizer ficar rico às vezes, mas que a gente vai ter uma vida abundante, um coração limpo, paz, a mente libertada, o coração libertado desses sentimentos que nos atormentam. Então, Deus me ajuda a esquecer. E aí a consequência disso é que a bênção dele se derrama sobre mim. Lembra que fala de Hebreus capítulo 12, verso 15? Que a raiz de amargura, ela contamina, ela aprisiona, ela perturba e nos priva da graça de Deus. Vamos ler primeiro, 2 Coríntios 2, 10 e 11. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas maquinações. Então, o assunto aqui é uma restauração que tinha que haver na igreja de uma pessoa que errou, e a igreja deveria estender o perdão. E aí ele falou assim: vamos perdoar, vamos estender a mão a essa pessoa, para que o Satanás não ganhe vantagem sobre nós. Quando nós não estamos dispostos a perdoar, nós nos tornamos presas fáceis das armadilhas que o diabo põe para nos aprisionar. A gente não consegue prosseguir, a gente vive vidas derrotadas, a gente vive vida miserável. Ele ganhou vantagem, ele conseguiu ganhar o jogo, ele nos aprisiona no meio disso. Então o perdão, ele faz com que o diabo não tenha oportunidade de usar disso para nos prender, para nos perturbar, para contaminar o ambiente, para destruir a vida, para destruir os relacionamentos, para destruir as emoções, para destruir a mente, porque ele ganhou vantagem. E quando eu perdoo, Deus ganhou a briga. Eu vou ler agora Marcos, aí está projetado aí, Marcos capítulo 9, 23 e 24, o assunto aqui, o contexto é do 14 até o 24. O assunto é de uma cura que Jesus fez, né? Então, o 9 e 14, pode ler, por favor, depois a gente vai ver aqui o texto que está projetado. Marcos 9, 14. Quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão,
e alguns escribas a discutirem com eles. Então, vem aquela pessoa, está aquela discussão, chega um homem com um filho que estava escravizado por espíritos malignos, os discípulos não conseguiram, e esse homem chega perto de Jesus. E olha o que Jesus diz para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Veja que ele chega ali, e quando Jesus falou: olha, é possível se você crer, aquele homem se lança em lágrimas e diz: então me ajuda, porque eu estou sendo incrédulo, eu quero crer. Isso daqui funciona para todas as áreas da nossa vida. E vamos, como o assunto nosso é perdão, vamos falar o seguinte: às vezes a gente diz: eu não consigo perdoar. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo também. E aí o Senhor vira para a gente e fala assim: mas tudo é possível se você crer. E aí eu falo: Senhor, eu sei que o Senhor disse é o certo, eu sei que o Senhor manda perdoar, mas eu não quero. Eu estou com o coração aprisionado, isso queima no meu coração, eu não tenho desejo. Me ajuda na minha incredulidade, porque eu não estou crendo que isso é o melhor para mim. Eu não estou crendo que o Senhor pode me libertar. Eu não estou crendo que a sua palavra tem um certo para mim. Eu não estou vendo que eu preciso do teu perdão e que eu devo exercer perdão para aquela pessoa. Me ajuda a perdoar, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda a mudar minha vida, me ajuda a resolver os meus problemas de relacionamento, me ajuda a salvar minha família, me ajuda a perdoar, me ajuda a pedir perdão. Porque muitas vezes nós estamos sendo incrédulos, e é por isso que a gente não consegue. Não é nem a questão do sentimento, é a questão da obediência, é a questão de seguir o exemplo do Senhor. Então, como aquele homem, clamando em lágrimas, se eu não estou conseguindo perdoar, eu tenho que clamar: Senhor, me ajuda, porque eu estou sendo incrédulo. Senhor, me ajuda, porque eu não quero. Senhor, me ajuda, porque eu estou sendo desobediente e rebelde. Eu preciso perdoar. Eu clamo pela tua ajuda agora. Me ajuda, porque eu preciso disso. Temos que levar até a cruz as dores, os traumas, as mágoas e clamar: Senhor, me ajuda. É fácil? Não. José, quando perdoou os irmãos acharam que ele tinha perdoado por causa do pai. Mas quando o pai morreu, lá em Gênesis capítulo 50, os irmãos voltam para ele, dizendo: ó, perdoa a gente, o pai pediu para perdoar. Eles estavam desesperados, eles acharam: não, José agora vai se vingar. E aí José chora e fala: acaso eu estou no lugar de Deus? E olha só um dos versos ali que é muito importante. Gênesis 50. E aí, nós vamos ler versículo 19 e 20. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Primeira coisa que ele está deixando claro aqui: o único que tem o direito da vingança é Deus. Certo? Acaso eu estou no lugar de Deus? Verso 20: vós, na verdade, tentastes mal contra mim. E quando ele fala isso, ele teve amnésia? Não. Mas a ferida já estava curada. Deus o ajudou a esquecer. E aí continua: porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele reconhece que no meio da sua dor e do mal que as pessoas fizeram contra ele, Deus cuidou dele, Deus o ajudou e Deus abençoou. O dia que ele foi vendido, talvez alguém podia dizer: cadê Deus agora? E a Bíblia diz que Deus estava com José. O dia que ele foi acusado injustamente e foi jogado na prisão, Deus estava com ele. E as pessoas talvez diriam: cadê Deus agora? E ele conseguiu olhar para trás e falar assim: o caminho que eu percorri, o caminho de lutas e dores e sofrimento e injustiça que eu passei, Deus esteve comigo, trabalhou para um propósito maior. E hoje eu olho e vejo que aquilo foi bênção.
No dia da dor, às vezes a gente não vê. Mas ele olhou para trás e conseguiu enxergar um Deus que trabalhou no meio da sua dificuldade e da sua dor. E olha o verso 21. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Ele não somente perdoa, mas ele estende a mão. Ele podia dizer, olha, eu não perdoo, não vou fazer mal para vocês, mas cada um vai para sua casa e se vira, tá? Ele falou, não, eu vou estender a mão e eu vou ajudar vocês. E a Bíblia diz, e lhes falou ao coração. O perdão, o exercício do perdão, é a gente chegar no coração das pessoas e fazer a diferença na nossa vida e na vida dos outros. E se a gente não está conseguindo, vamos levar para o lugar certo. A gente está olhando para a conta, vamos olhar para a cruz. A gente está olhando para o que o outro fez, vamos olhar para o que Cristo fez. E vamos levar naquele lugar e clamar, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha rebelião. Me ajuda a perdoar. Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Eu quero olhar como ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos assim.